Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com os nossos vídeos de revisão e o assunto de hoje é Primeira Guerra Mundial. Então, como a gente já estudou, a Grande Guerra aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. E quais vão ser as suas principais causas? Primeiro vai ser os conflitos imperialistas. Os países que eram potências mundiais vão disputar cada vez mais por territórios e por isso enxergaram na guerra a possibilidade de vencer esses entraves, né? E assim garantir ali os seus territórios. O segundo motivo é o nacionalismo. A população desses países estavam tomadas por um sentimento de defesa à sua pátria, de defesa da nação, principalmente ali nos países que defendiam o pan-eslavismo, né, que era a liberdade dos países que fazem parte da região dos Balcãs, né, que pertenciam até então ao Império Austro-Húngaro. Então, esse sentimento de liberdade, de defesa da sua nação, do seu povo, vai prevalecer muito nesse momento e contribuir para que a guerra acontecesse. E por fim, a grande produção de armas, tanto que se chama paz armada. É o momento em que esses países, já prevendo ali uma possível guerra, vão investir e muito em arma pesada, ok? Então a gente tinha motivos, a gente tem arma, a gente tinha exército com o sentimento de nacionalismo, o que acabou colaborando aí para que a guerra acontecesse. E aí a gente divide a guerra em dois grupos, né? A chamada política de alianças. A gente tem de um lado o grupo chamado de aliança, que era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália, e o grupo da Entente, que era liderada pela Inglaterra, França e Rússia. Vamos recapitular aqui agora os interesses que esses países tinham na guerra. Então, a Alemanha estava em pleno desenvolvimento, se industrializando cada vez mais, sendo potência naval também e almejava ser a principal potência mundial, ou seja, então ela queria muito essa guerra, porque ela sabia que se ela vencesse, ela ia dominar geral. O Império Austro-Húngaro queria garantir que os países da região dos Balcãs continuassem a pertencer ao seu império, não é? Então ele entra meio que para combater o pan-eslavismo. E a Itália, além de entrar como apoio à Alemanha, ela entra também na tentativa de conquistar mais territórios. Já do outro lado da Entente, a gente tem a Inglaterra que, vendo a ameaça da Alemanha, que queria se tornar a primeira potência, né, mundial, cada vez mais crescendo, ela vai entrar na guerra para dizer, olha, eu sou a principal potência mundial e eu vou continuar sendo, né? A França, devido ao seu revanchismo francês, na Guerra Franco-Prussiana, que havia acontecido alguns anos anteriores à guerra, ela tinha perdido territórios para a Alemanha. Entre esses territórios estava a Alsácia-Lorena, e ela não engoliu isso e enxergou na guerra a possibilidade de recuperar esse território. Por isso a gente chama de revanchismo francês. Os franceses queriam revanche, queriam recuperar o seu território novamente. E por fim a gente tem a Rússia, que defendia o pan-eslavismo, que era transformar um grande estado dos povos eslavos, né? Que era justamente libertar os países ali que estavam fazendo parte do Império Austro-Húngaro. Mas qual vai ser o estopim para que essa guerra começasse? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando, gente, era o príncipe do Império Austro-Húngaro e ele foi visitar um belo dia alguns dos seus territórios, e na Sérvia ele acaba sendo assassinado, né, pelo príncipe Gravili, e esse assassinato ocasionou aí com que a guerra de fato começasse. Isso porque a Rússia entrou no meio. Quando a Rússia entrou a favor da Sérvia, a Inglaterra e a França veio apoiando a Rússia. Do outro lado, a Alemanha veio do lado da Áustria. Então, com isso se iniciou os conflitos diretos entre a Aliança e a Entente. E aí a gente divide a Primeira Guerra Mundial em 3 fases. A primeira fase a gente chama de fase de movimento, que é um momento ali em que os países vão estar fazendo estratégias, né, estabelecendo bases, e quem toma a frente nesse processo é a Alemanha. A Alemanha acaba avançando mais nessa primeira fase. A segunda é a fase das trincheiras,
que foi uma fase em que ficou a guerra subterrânea, né? Onde eles faziam essas valas no chão e ali comiam, dormiam, combatiam, se feriam, morriam, se alimentavam. Então, era uma situação bem pedante, assim, tensa para os soldados, e foram ali onde eles iam avançando através das trincheiras, e foi um marco da Primeira Guerra Mundial. Nessa segunda fase, os dois lados, tanto a Aliança quanto a Entente, ficaram meio que equilibrados. E a terceira fase, a gente chama, né, que é a fase ali final, nós temos como características, primeiro, a saída da Rússia em 1917, da guerra. Ela estava tendo já os seus conflitos internos, que é a Revolução Russa, então ela sai da guerra, enfraquecendo um tanto aí a Entente. A entrada dos Estados Unidos, que é o que de fato define a parada. Só lembrando que a Itália também já tinha mudado de lado, né? Saiu da Aliança e foi para a Entente. Mas o que de fato vai definir o fim da guerra é a entrada dos Estados Unidos, que até então estava só assistindo. Passou 3 anos da guerra fornecendo arma, alimento, emprestando dinheiro. E aí, quando foi em 1917, eles, olha, vão entrar. Então, ele entra de boa, com tudo, com arma, dinheiro, força, energia. E aí fica difícil para a Aliança, para o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. E diante desse crescimento que a Entente tem com a entrada dos Estados Unidos, a Alemanha acaba assinando a sua rendição. Com o fim da guerra em 1918, eles vão, após o fim da guerra, na verdade, eles vão fazer a Conferência de Paris, né? Nessa Conferência de Paris, vão ser acordados, vão ser assinados alguns tratados e acordos entre os países vencedores em relação aos que perderam, ok? Entre esses tratados estão o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi nada mais do que punições que os países que haviam perdido a guerra teriam que sofrer, principalmente a Alemanha, né? O negócio foi mais direcionado para a Alemanha. A Alemanha, a partir do Tratado de Versalhes, não podia mais ter exército, teve que pagar uma indenização altíssima aos países vencedores, perdeu seus territórios conquistados, então ela ficou realmente numa situação muito difícil, muito crítica mesmo, assim, e por isso que a gente diz que quando na Segunda Guerra Mundial ela renasce das cinzas, ok? Também foi defendido os 14 pontos de Wilson, né, que foi o presidente lá dos Estados Unidos, que veio com propostas mais pacíficas, de não ter vencedor nem perdedor e tal, foi muita gente que morreu, mas os países vencedores não deram a mínima para o Wilson, eles queriam sim punições, queriam sim benefícios, e não deram nem um crédito para o Wilson, ao não ser sobre as Ligas das Nações. A Liga das Nações foi um órgão criado onde quem ia tomar a frente eram os países vencedores, principalmente os Estados Unidos, e serviria para tentar evitar um novo conflito mundial, né? Sempre que tivessem conflitos ali entre essas potências no mundo, esses países entrariam para mediar. Claramente não deu certo, né? Tanto que poucos anos depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E em relação às consequências da guerra, a gente tem milhares de mortos em nome da ambição desses países imperialistas, né? A busca pelo poder, pelo dinheiro. Os Estados Unidos saem como a principal potência mundial, de fato. A Europa fica dependente dos Estados Unidos, porque pediu muito dinheiro emprestado, e como ele saiu por cima da carne seca, a galera meio que fica dependente dele. E o surgimento dos regimes totalitários, né? Já que uma parte da Europa estava numa crise gigantesca, outra dependente dos Estados Unidos, eles vão enxergar no fascismo e no nazismo um caminho, a possibilidade para sair da situação em que estavam, ok? Então, recapitulado esses pontos, vamos agora resolver as questõezinhas sobre a Primeira Guerra Mundial que a gente lançou no blog. Segunda questão. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 a 1918, provocou mudanças importantes no mapa político da Europa.
Entre essas, é correto apontar A. Item A. Devolução da Alsácia-Lorena, então com a Alemanha, para a França e a concessão de uma saída para o mar para a Polônia, criando o chamado Corredor Polonês. Item correto. Alsácia-Lorena era um território que pertencia à França, mas com a Guerra Franco-Prussiana ela acaba perdendo para a Alemanha e na Primeira Guerra Mundial ela vai ver uma oportunidade de recuperar esse seu território, né, o que a gente chama de revanchismo francês. E vencendo a guerra, ela consegue sim ter a Alsácia-Lorena de volta. Para além disso, também é formado após a guerra o chamado Corredor Polonês. Próxima questão. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve a assinatura do Tratado de Versalhes e o desejo de que a paz caminhasse pelo mundo, sem disputas e competições. No entanto, o Tratado de Versalhes A. Provocou insatisfações no povo alemão, descontente com regras e cobranças dos vencedores. Total, né, gente? Item A é o item verdadeiro. O Tratado de Versalhes ele vai realmente se colocar diretamente à Alemanha, onde ela vai ter punições muito severas, como não poder ter exército, teve que pagar uma indenização altíssima aos vencedores. Ficou assim numa situação muito crítica, né? Devolvendo inclusive os territórios que ela havia conquistado. Deu para entender, meu povo? Deu para recapitular as coisas de Primeira Guerra Mundial? Espero que sim. Obrigada mais uma vez pela atenção e até a próxima.